Don't be afraid if I go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about what they think of me. I don't know what to do, 'cause I'm falling for you. When I look in your eyes, I can see you. Remember this time that will last till the end. When I find you in my dreams, I just won't let you go. I'll hold you in my heart, I can't live without you. Without your love. Tudo bem? Eu tô deixando uma picadinha Don't be aqui que vai ficar no grupo afraid if da I Dilma. go Tem que ser a primeira crazy. partida. Don't be Se vocês quiserem ir para outro espaço, fiquem à vontade. I don't care about what they think of me. I don't know what to do. 'Cause when I look in your eyes, I can see when I find you in my dreams, I just won't let you go. I'll hold you in my heart, I can't live without you. Can't live without your love. When I look in your eyes, I can see me and you. Remember this time that will last till the end. When I find you in my dreams, I just won't let you go. I'll hold you in my heart, I can't live without you. Podem estar aqui tratando. É uma ação para diminuir o acabamento. Então, inclusive, esse aí é o primeiro slide que tem ali na parte da organização que eu vou passar para vocês. Em relação, por exemplo, ao relação ao horário, vai ter, então tudo isso a gente tem que falar a mesma língua. Porque senão tem o quê? Pega crimes para homem, a mulher já era nascida. Adriana, eu acho que eu penso que eu tenho
Mas assim, duas Existe agente, existe professor, existe um sistema de funcionamento da escola, isso tem que funcionar. Aquele relógio eu esqueci. Chegou lá. Você abre o não vai incomodar o pessoal. Né? Aí assim, esse ano está assim, os meios de cima, e eu de São Paulo, vai do embaixo. Assim, na hora do café, tudo bem, a gente eu sinto que a gente é falha, às vezes a gente não pensa. Porque não é só a cabeça, sabe? Acaba exatamente. Mas fora disso, eu mesmo não gosto desse negócio de mim, tanto faz o trabalho na secretaria quanto os alunos, ele passa ali a funcionar, e a funcionar não, a função é como se eu é onde eu posso. Você tem na secretaria só posso te dar o sinal. Que tiram 7 professores. Só que essa falta aula, o professor, ele não pode sair e é passivo de punição. Sem comunicar o superior imediato. Então foi que eu falei, isso daqui já vem assim. Então, exatamente. Até sair, Justamente para o quê? A organização exagerada da escola. Olha só, eu trabalhei numa escola, A gente tem outro próprio da quarta tem 2, 3 marcações de falta. O diretor de justiça Ela acaba encaminhando todas essas situações e o não planejamento das suas faltas acaba acarretando e sobrecarregando você colega, você acaba sendo sobrecarregado pela própria falta. E vice-versa, é importante a gente chegar nessa consciência das responsabilidades. Porque muitas vezes a gente faz vista grossa na falta de falta. Ele sai nem se o superior imediato falar, não, você não vai, porque se a sua saída vai gerar esse transtorno, ela saiu. se for em caso de em caso de emergência, nós precisamos ter essa questão da logística. Qual a que foi mais pautável para vocês acharem de sua importância? Por enquanto, a gente está falando sobre passeios para a escola.
duas sugestões para vocês, que vocês orientem a troca de professor, não de aluno. Se eles forem pegos transitando em troca de professor, eles serão penalizados. Aí vocês vão dar a orientação. Olha, gente, curso profissional é troca de professor, não de aluno. Os agentes estão atentos. Se vocês forem pegos vagando, sem autorização de qualquer professor, vocês serão encaminhados pela direção. E aí será. Então, mas essa questão. Adriana, mas a gente tem que colocar uma coisa também, os atrasos do professor, muitas vezes, na sala para sala de aula. Isso também interfere. Entendeu? Tudo isso tem que ser pensado. Atrapalha o outro, né? Aquele professor, Valdir, alguma coisa assim, ele sugeriu não ter sinal. Professor trocar. Sem a sirene. Entendeu? Que aí o aluno, ele não vai ficar preso, porque ele está preso à sirene. Dá a sirene, ele... Aí o professor já vendo, ele já se desloca. Entendeu? É uma ideia. Vira uma bagunça. Mas é uma ideia, né? Porque eu acho que eu estava lendo, né? O autor estava falando que o currículo tradicional, ele traz essa coisa da sirene porque ele tem os moldes da indústria, né? Que era a formação era para ser trabalhador de fábrica, aquelas coisas todas, e permanece até hoje. De repente seja uma ideia. Também. Legal. Tem que ter vergonha. É um pouco diferente. Mas é bacana também. Porque eles aí eles fazem com a boca. Faz. Agora tem até uns ícones lá do celular, uns jingles, que tem a sirene. Já deu problema à noite com isso, o ano passado. Porque daí pensa que é o sinal, sai todo mundo. Estava presente, nós também discutimos sobre a troca de aula, de não deixar o aluno ir ao banheiro quando tiver faltando 5 minutos para acabar a aula, porque aí o aluno acaba ficando para fora da sala mesmo e gera confusão, né? Então, na troca de aula, quando tiver faltando poucos minutos, evitar deixar o aluno sair para ir ao banheiro. Na primeira aula também, a gente concorda que o aluno vem de casa e não tem necessidade de ir ao banheiro na primeira aula. E também, eu acho que durante o intervalo de outra série, né? No caso, das 9h30 da manhã, esse andar aqui em cima está fazendo intervalo e aí o andar de baixo, os primeiros e segundos, quererem ir ao banheiro. Então, esperar o intervalo da outra série acabar para poder usar o banheiro. Geralmente eu faço assim, depois das 10, aí vai um por vez, né? E liberando o aluno um por vez. A gente também discutiu sobre cada professor esperar um pouquinho na porta da sala antes de fechar a porta da entrada, né? O portão fecha mais ou menos às 7h05 da manhã, tem essa tolerância para os alunos entrarem na escola. Só que o professor entra na sala de aula e aí deixar esse período para os alunos entrarem, né? Pelo menos uns 5 minutos, também para ter essa organização na hora da entrada, né? Se tiver atrasos, fazer o registro, anotar para tomar as providências depois. A questão que foi complicada, né?
o grupo discutir foi quanto aos eventos, aos projetos. Avisar os colegas, aos professores, quem são os alunos participantes, avisar os inspetores, fazer uma lista dos alunos que estão participando dos projetos, porque o ano passado a gente teve muito problema de aluno falar que estava participando do projeto e na verdade ficou passeando, não participou de nada, né? E acontecer essa Fala da comunicação. Sabrina com relação aos 2 dias que a coordenação entra Então, terça mais e tarde. quinta, a coordenação entra mais tarde e aí fica difícil a retirada de materiais ou de comunicar com antecedência que vai precisar do material para a aula seguinte. Então, o que a Sabrina sugeriu é de separar aqueles materiais que a gente utiliza e devolve, tipo cola, tesoura, pode ser régua, de cor, separar num canto para ser utilizado e devolvido. E uma coisa que eu falei para a Sabrina, que ela questionou com relação às cópias, né? Que no caso, ela só tem aula aqui 2 dias, ela chega e às vezes ela quer aquela cópia, necessita para aquele dia, porque, sei lá, uma atividade da apostila que ela vai tirar xerox e tudo mais. O que eu falei para ela é o seguinte, nós temos agora um e-mail da coordenação, tá? E aí nós estamos pegando o e-mail de vocês, a gente vai estar consultando esse e-mail, então que o professor utilize esse e-mail, tá? Porque como eu falei para ela, uma vez ou outra, tudo bem, porque assim, a secretaria, ela não tem essa obrigação de ficar tirando xerox, até atrapalha, vamos dizer assim, o trabalho da secretaria, eles têm que parar muitas vezes o que eles estão fazendo, não que eles não possam, né? Mas é uma questão de lógica também, não é? Tem professor que deixa para tirar a cópia em cima da hora. Isso, exatamente. Tira para mim. Aí no outro dia tira aqui. Tá, então assim, numa emergência, uma vez ou outra, né? Quando a gente não estiver, vocês avisando com antecedência, a gente pede, né, para um agente, ninguém vai estar se recusando, mas tem que ser feito o quê? Com organização, para isso que tem esse e-mail, né? Ah, vocês vão olhar? É nossa obrigação estar olhando, se nós estamos fornecendo um e-mail, a gente tem que estar verificando, tá ok? E queria que seja só isso, mas o foco maior foi nos projetos, para não causar aquele tumulto de sempre quando a gente vai introduzir ou desenvolver um projeto na escola. Só complementando essa questão... Pensar na organização mesmo e passar os nomes dos alunos que vão participar. Só complementando o que a Bárbara está falando também, que foi um problema do ano passado, e eu vou me tornar repetitiva até, é a questão, né, da retirada do aluno da sala, né? O ano passado nós tivemos alguns problemas, por quê? Porque o agente ele tem que estar o quê? Respaldado, avisado de que esse aluno vai sair. Se eu vou sair com uma turma, geralmente num projeto, eu não tenho unanimidade, né? Eu não tenho todos os alunos ali participando. Então a gente tem que pensar alguma forma da gente estar dividindo esse aluno, estar dividindo responsabilidade, estou trabalhando em dupla com meu colega, para que não haja aqueles problemas. Aí tem 2 salas no pátio, né? Aí tumultua o corredor, porque vai ter a troca de aula, esse aluno ele vai se introduzir ali no meio, aí tem que ficar o quê? A caçada ao aluno, né? Os agentes têm que ficar caçando o aluno, e isso acaba atrapalhando também. Então são coisas pequenas, né, que acabam se tornando. Tudo é o quê? O planejamento dessa aula, né? Como que foi planejada? Plano A, plano B, plano C, né? Eu nem sei tanto isso, mas eu via mais no ano passado de manhã. Um aluno, ele foi posto fora da sala de aula por disciplina. Fica pelo corredor apontando as guardas. Então, quando o professor, num aspecto legal, coloca o aluno para fora da sala de aula, ele pode sim colocar o aluno para fora, desde que ele aponte no campo 11. O aluno foi retirado da sala de aula por estar atrapalhando o bom andamento da aula. E o mesmo foi encaminhado para a direção tomar as devidas providências. Zilda, leva o Joãozinho, o Brandão, para as meninas, para lá ir tomar as providências. Ponto. Agora, tira Deixa eu jogar lá para fora. não dá certo. É um momento de reflexão. Não, o professor me pôs para fora para eu repensar. Tá, mas aí ele vai repensar e vai tumultuar na porta do vizinho. Vai atrapalhar a aula do outro. E às vezes os agentes não têm conhecimento. E eu rodo pela escola, eu encontro com eles e eles fogem.
E às vezes eu pego, opa, por que você está passeando? Vem cá, vamos conversar. Professor, pôs para fora porque ele estava indisciplinado. Registrou no campo 11? Vocês têm todo o direito, a partir do momento que o aluno esteja atrapalhando o bom andamento da aula, tirando o direito dos outros alunos de aprender, você pode sim retirar para orientação por parte da coordenação e da direção, desde que tenha feito o registro no campo 11. Não fez, você perdeu a razão, professor. Não fez encaminhamento devido, perdeu todo o direito. É o que foi falado sobre esse ano, né? Que ela aí já deu abertura, falando que esse ano é o ano dos projetos, que nós vamos trabalhar com projetos, né? O ano passado, não só o ano passado, mas todas as vezes que a gente trabalha com projeto, a gente tem muita dificuldade, porque o professor do projeto, ele tem que tomar conta do projeto, da sua sala de aula e de todos os alunos que saem, porque vê os alunos lá no pátio e acha que é oba-oba. Então o professor fica dentro da sala de aula com 10, 15 alunos e o restante ele não sabe onde está. Por quê? Viu a sala lá fora com o professor de projeto, acha que a escola virou geral, projeto geral. Então, a nossa solução para que isso realmente ocorra, porque não foi só do ano passado, nem do outro ano retrasado, né? A gente tem excelentes projetos para colocar para a escola, mas a gente acaba sendo desestimulado por isso. Porque você tem que brigar praticamente com a escola toda para você conseguir desenvolver um mínimo de projeto, tá? E projeto é excelente, porque a gente vê que cria uma empatia, né, com o aluno e a gente ganha esse aluno para a gente. Então é muito interessante o projeto. Então a nossa sugestão é que época de projeto já esteja no calendário mesmo, né? Seja assim, porque pode chocar com a aula do professor. Então se a gente trabalhar com um projeto definido, tipo assim, um mês é projeto e um mês é sala de aula, a gente poderia, nesse intervalo onde está se trabalhando com o projeto, o professor que não é do projeto está trabalhando com um intensivão. Mas pode também, Lúcia, tá se dividindo, não é? Porque a gente, assim, não pode parar, né, o conteúdo em virtude só do projeto. Mas, por exemplo, você tem 5 aulas na semana, você divide. 2 você vai trabalhar projeto e 3 você vai trabalhar as suas aulas normais. No ano passado, ele teve o oral, lembra do inglês? Vai ver a Bárbara. O que a gente fazia? Ela ensaiava e olhava os alunos. Sim, quando é em dupla, dá para fazer isso, quando você está trabalhando, né? Na sala, ela ensaiava eles no oral, ela olhava os alunos. A nossa aqui é com relação ao cronograma, porque às vezes assim, vai intercalar, né? Tem 5 aulas, vai intercalar. Algumas vai ser projeto, outras aulas normal. Só que isso tem que ser avisado com antecedência. Sim, planejado, né? Você está planejando que vai dar uma semana de avaliação, de recuperação, aí não, semana é porque até se a coordenação souber, ela pode ajudar também, né? A tomar conta. E todo mundo está ciente, por exemplo, é semana de projeto, é semana de projeto. Então, quem não está em projeto está em intensivão. Então, faça, né, uma escala, os professores do projeto, esse, professor de intensivão, esse. Por quê? Aí tem como cobrar, ou está no projeto, ou está no intensivão. O aluno não vai estar circulando pela escola, como a gente tem visto, né? Porque o professor fica com 10 alunos dentro da sala de aula e o restante não está nem com ele e nem no projeto. Você não cuida nem do seu projeto, nem dos seus alunos, nem do restante da escola. Então, mas é porque entra naquela questão do oba-oba. O meu colega que não está trabalhando com o projeto, muitas vezes não está nem aí que aquele aluno saiu da sala e ele não sabe, entendeu? Tem isso também. Oi? Eu conheço, deve ser essa questão aí, é que assim, vai se reunir o grupo de projeto, não pode reunir o grupo de projeto na troca de aula. O grupo de projeto tem que ser chamado após o início das aulas. Por quê? Porque acalmou todo mundo, os professores estão na sala de aula, aí o professor que vai fazer o projeto, ele vem buscando os alunos na sala. O grande problema é, deu um intervalo, vai entrar na sala de aula, e o professor já está chamando o pessoal do projeto, e aí os alunos ficam todos oriçados e querem ir junto. Então a minha sugestão seria, vai ter o projeto,
deixa todo mundo entrar na sala de aula, acalmar, e aí vai se chamando, que nem teve uma vez aí do trabalho das quadrilhas, né? Que se chamavam depois. Mas o grande problema é essa questão aí, ó, que às vezes o professor do projeto quer chamar o aluno, na hora tem que ir na sala de aula, ou em troca de aula. O certo seria, depois do intervalo, começar o projeto. Por quê? O professor do intensivão, ele pode reunir esse pessoal, o restante que não está em projeto, lá na merenda. Então, mas você há de convir que o intensivão, eu acho assim, que não é uma boa ideia, por quê? Porque o projeto é uma continuidade, né? Eu tenho 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e eu não posso fazer, por exemplo, mesmo que eu organizo matemática na segunda e tal, fica complicado. Mas aí, eles acabam, depois habilitam o projeto da escola, vai ver se vão a semana inteira. Vai ficar igual a questão da quadrilha. Um monte de aluno levanta a mão que quer quadrilha, mais para ficar fora da sala de aula. Então, se falou do intensivão, o que vai fazer? Um monte de aluno vai querer um projeto, ele vai continuar a atrapalhar, porque eu acho que o projeto ele tem que acontecer na sala de aula com todos os alunos. A gente sabe que meia usa, vai trabalhar, e o restante não. O professor vai ter que dar conta desse restante também. Mas dentro da sala de vai ter alguns ciclos que não vai dar, por exemplo. Um cartaz. Tem algumas coisas, a cartaz até dá, para todo mundo, mas não tem a... Não, mas um painel. Mas vai gerenciar, não vai fazer. O aluno não vai querer isso. Então, gente, professores se ajudarem, gente. Quem não está fazendo, se ajudar. Olhar o projeto. Eu acho que semana de projeto tem que ser dividido. Ou é projeto, ou não é intensivão, mas é outra coisa. Mas aí todo mundo tem que estar o quê? Engajado. Todo mundo trabalhando no projeto, e a gente sabe que não acontece. Então a gente está jogando um monte de sugestões no ar, né? E depois a gente vai reunir e ver o que o grupo decide, não é? A nossa sugestão é essa. Mas agora esse negócio que você falou, de ter semana, mês no mesmo projeto, de mês assim. Pode ser atividades diferenciadas nessa semana, aí sim. Mediação, quando nós assim, né, tivermos, e da direção de estar fazendo uma ronda semanal, que aí está descendo, visitando as salas, conversando com os alunos, pegando esses alunos disciplinados, chamando, está fazendo aí um trabalho diferenciado com eles. Eu acho que é bem importante também. Entrar em acordo em relação ao uso do celular, que vai ser uma briga muito grande, né, mas foi o que meu grupo também pensou. Nós temos que chegar em um acordo, usa, não usa, deixa, não deixa, né? Porque senão fica complicado. E quanto às trocas de aula, a organização do professor, principalmente para que ele não atrapalhe o outro professor, então organizar o tempo de aula dele, bateu o sinal, trocou, porque isso inibe também a bagunça no corredor. Então, às vezes o professor ele demora um tempão e eu já estou lá, minha turma já saiu, está tudo no corredor, vira uma bagunça. Então, ele está se organizando quanto à aula dele para não tumultuar. Bateu o sinal, trocou. E sempre a presença dos agentes também, foi uma coisa que nós colocamos. E está conscientizando os alunos também que é troca de professor e não de alunos. E todos os professores, funcionários, todos da nossa comunidade escolar respeitarem esses acordos. Porque segunda-feira que vai ser o dia mesmo, né, vão entrar para a sala de aula e cada um faz uma coisa, né? E aí passaram-se 2 dias falando, e na hora do aluno ver, nada acontece. Concordo plenamente. E coloca os cadernos, todas essas normas. Acordando. Está sendo marcado, né? Então aí a gente vai... Ei, tá registrado aqui também, né? Não tem como. Isso. Pode falar, Adriana. Eu estava pensando uma coisa, na troca de aula, em vez de todos os professores saírem ao mesmo tempo para ir para a próxima aula, só os primeiros professores, as primeiras salas aqui de baixo saírem, e os professores estiverem nas últimas salas, aguardar o professor chegar, porque aí vai ser metade das salas que vão estar sem professor, depois que o professor chegar, os professores que estiverem no fundo irem para as salas. Talvez assim, tem um fluxo menor, porque quando os alunos veem uma sala saindo, aumentando, eles vão sair mais. Mas agora se tiver, principalmente lá no fundo, quem tá, é mais fácil de segurar aqui no início, eles, e na troca, eu acho que não vai ter muito problema, muita dificuldade. Mas, Adriano, você não está achando que está mais difícil o pessoal dos 7º do que os 8º? Tá saindo para fora mais a galerinha do começo, que são 7º ano A, B, C, que sai mais, do que o pessoal lá do fundo dos 8º. É porque geralmente aqui é o banheiro, a gente controla aqui, o aluno que quer escapar da nossa troca de aula para ir no banheiro.
todo mundo já está mais próximo, a gente pode olhar melhor. Agora, está no fundo. Mas não dá, já que vocês, por exemplo, são em dois, fica um no portão para o banheiro e um no fundo? É que às vezes tem uma coisa que outro nem precisa fazer, chamou. Tem razão. Porque como o Adriano fica com o horário, ele tem que passar a aula para a professora. Na maioria das vezes, troca de aula, eu estou sozinha. Então, ó, vocês estão, eu falei, ninguém na porta. Pronto. É o sexto ano. Então, porque a gente está aqui em cima, então acaba ficando mais fácil. Que nem à tarde, ela apareceu, ele aparece o corredor, não fica um. Mas lá embaixo, na maioria das vezes, ninguém fica fazendo aula. De ação para 2015, o grupo aqui entendeu que, primeiro ponto, eu acho o consenso geral dos outros grupos, né? Evitarmos a movimentação dos alunos nas trocas de aula, nos corredores. Isso é realmente, para a organização, o grande problema é esse. Cada professor espera 2 minutos para a chegada do outro professor. Às vezes a gente espera até mais, mas às vezes o professor não chega, né? Então complica. Mas é importante evitar essa movimentação dos alunos na troca de aula. O outro professor que sugeriu tirar o sinal nas trocas de aula. Deixar o sinal apenas na entrada, saída e intervalo. Porque às vezes na troca de aula... Porque isso foi feito ano passado algumas vezes. E funcionou. Não tem um sinal. Olha, o grupo entende que o agente escolar necessita receber autoridade disciplinar para advertir os alunos indisciplinados. A gente está sugerindo aqui, ele tem não um caderno o livro lá de ocorrências, mas cada agente escolar tem um caderninho e ali ele adverte o aluno, pede a assinatura dele naquele momento. E 3 advertências, ou 4, da decisão do grupo, esse aluno já cabe chamar o pai, ou ter uma suspensão. Então, o agente escolar ele vai ter autoridade. Tem um problema? Já está advertido, o senhor assina aqui e tal. Porque antigamente o agente escolar tinha essa... Carlos, ele pode registrar, nem a coordenação pode, nem professor pode dar nenhum tipo de advertência. Somente o diretor. Então, não é? mas se não agora, registrar sim. Delegada pelo diretor, inclusive, a convocação de pais direto pelo professor não é viável, não é permitido. Tem que passar pelo crivo da coordenação. Eu preciso falar com o pai do fulano. A professora Adriana, ele não vai mandar o bilhete para falar com o pai. Ele vai primeiro conversar com a coordenação. O grupo entende que é necessária a presença dos coordenadores e diretores nas salas de aula. Os professores sentem a falta dos diretores no decorrer do ano. Né? Certo que o coordenador não disciplina, quem disciplina é o diretor. As regras sobre a saída para banheiro devem ser informadas aos alunos, porque os alunos ficam bloqueados com professores. Então isso tem que ser bem comunicado para os alunos.